19 de julho de 2023. Nós estamos na quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nós vamos meditar nesta manhã desta quarta-feira, a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto do Êxodo, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, do 9 ao 12. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo mesmo: Vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu ouvi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao Faraó, para que faça sair do Egito meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: Eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito, muito grande. Nós podíamos, evidentemente, nos deter na questão da sarça ardente, que Deus se manifesta por meio dessa sarça. Mas eu gostaria de puxar a reflexão sobre um outro ponto desse texto, que às vezes passa um pouco despercebido, porque é evidente que quando nós lemos textos que explicam essa perícope, focam sempre na questão da sarça ardente. Aqui, nós vamos focar um pouquinho na parte final desse texto. Deus aparece para Moisés e Deus diz que quer, por meio de Moisés, que o povo de Israel seja liberto da escravidão do Egito. E Moisés, ele diz a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? O que eu gostaria de refletir junto de vocês, meus queridos filhos e filhas, nesta manhã desta quarta-feira, é que às vezes Deus, às vezes não, na verdade sempre, Ele nos entrega aos nossos cuidados alguns ofícios, missões, alguns encargos, para que nós o façamos, não por conta própria ou em nome próprio, mas para que nós realizemos aquilo que precisa ser realizado, mas revestir de Deus, de tal modo que Deus seja aquele que faz por meio de nós. O que quer dizer? Eu vou explicar para vocês. Eu não sei o que você está passando na sua vida pessoal, por exemplo, mas existem algumas situações da nossa vida
que nós falamos como Moisés. Quem sou eu para fazer tal coisa? Eu não consigo mais, minhas forças carecem, eu não tenho competência, eu não tenho capacidade. Quantas vezes a gente não faz isso? Eu já estou cansado, já estou exausto, já não aguento mais essa situação, e são tantas situações assim, né? Situações que, diante das quais nós nos sentimos tão pequenos. E Deus está falando para Moisés: eu estarei contigo. No fundo, Moisés é quem vai fazer, é quem vai tirar o povo do Egito, mas Deus estará com ele. No fundo, é Deus quem vai fazer por meio dele. Quando a gente tem convicção dessa verdade, meus queridos, as situações difíceis da vida elas passam a ser muito mais leves. O medo que às vezes habita em nosso coração, ele se aplaca. Quantas vezes o medo nos impede de ir adiante? Quantas vezes o medo, o cansaço e tantos outros sentimentos nos impedem de alcançarmos o que Deus tem para nós? Então, esse texto de hoje nos mostra isso. Levemos o nosso coração também naquilo que nós estamos vivendo na nossa família, no nosso trabalho, enfim, na nossa vida como um todo. Levemos o nosso coração. Deus está conosco e em nós é Ele quem faz acontecer. Muitas coisas nos são impossíveis, com toda certeza. Eu tenho certeza que você também traz na sua vida experiências de situações que são difíceis para você. Mas se você deixar efetivamente Deus caminhar junto de você e fazer acontecer o que precisa acontecer por meio de você, com toda certeza vai acontecer da melhor maneira. É uma questão de experimentar, meus queridos filhos e filhas. Experimentar. Sabe quando você vê que não tem mais jeito, mas você está fazendo? Está nas mãos de Deus, eu vou fazer minha parte. E depois, lá no fim, você fala assim: nossa, valeu a pena ter continuado, não olhado pelas dificuldades, o tamanho da dificuldade, mas simplesmente ter continuado, enfrentado e ter entregue nas mãos de Deus. Valeu a pena porque eu consegui atingir a minha meta, né? Quantas vezes a gente experimenta isso? Por quê? Porque o que para nós é pequeno, para Deus não é. O que para nós é impossível, para Deus não é. O que para nós parece um adversário que, vamos dizer assim, que ninguém conseguiria derrotar, para Deus ele é derrotável, né? Para Deus nada é impossível, meus queridos. Então essa é a moral da história. Levemos nosso coração. E depois Moisés vai vendo, vai percebendo, nós estamos acompanhando a história da salvação. É um privilégio para nós ouvirmos a reflexão diária, né? E irmos acompanhando com a igreja a progressão da história do povo antigo, né? E nós vamos perceber que Moisés ele vai se convencer de que ele é poderoso quando ele está agindo em nome de Deus. A mesma coisa que nós, né? Que a palavra de hoje nos motive, o que você tem a enfrentar nesse dia, nessa quarta-feira. Pode ser que não sejam situações tão simples e tão fáceis, mas uma coisa é certa: permaneça com Deus, permaneça com Jesus, Ele vai fazer acontecer, né? Talvez você não consiga, mas Ele consegue. Creia nisso. Desejo um dia abençoado a todos, meus queridos filhos e filhas. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.